Irmãos, estamos tratando nesses vídeos sobre a oração do Pai Nosso. Na primeira parte da oração, nós vimos que o cuidado do orante, ou a atenção do orante, está voltada para Deus. Por exemplo, as expressões que aparecem teu reino, teu nome, tua vontade. Já na segunda parte, a atenção está voltada para nós mesmos. Então aparecem as expressões nosso pão, nossas ofensas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Então, na segunda parte, Jesus começa orientando os seus discípulos a pedirem ao Pai o pão para o seu alimento. Jesus então diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu quero destacar então a partir desse pedido presente na oração, que tem a ver conosco, destacar alguns elementos importantes nesse pedido, que aliás tem a ver com nossas necessidades básicas. Então a primeira questão que eu quero destacar é que nós, homens e mulheres, somos muito mais do que o corpo, mas não podemos existir sem o corpo. Por isso a necessidade de alimentá-lo, de supri-lo com alimento diário. Então esse pedido é justo e é importante. Pedir a Deus que nos dê o pão diário para a nossa vida. Segunda questão que eu quero destacar é que ao orarmos pedindo o alimento para a nossa subsistência, é preciso que fique claro que não é somente para nós que devemos pedir, ou que somente eu que preciso ser alimentado, mas todo ser humano. Por isso, ao orarmos, dizemos o pão nosso e não o meu pão. É preciso então que tenhamos sensibilidade para percebermos a necessidade do outro. Não podemos orar pedindo a Deus que nos dê o pão para a nossa casa, como alimento para o nosso corpo, sem perceber a necessidade do outro, daquele que está próximo de nós. E sabemos que há muitas pessoas que passam necessidade, que enquanto nós estamos pedindo, nos alimentando do pão diário, há muita gente que está sofrendo por não ter este pão. Por isso, o José Antônio Pagola diz o seguinte, que o pão que comemos, explorando os pobres ou esquecendo os famintos, não é um pão abençoado por Deus. Enquanto não o compartilharmos com o faminto, não é um pão de Deus, nosso Pai. Enquanto houver alguém que continua passando fome e não tem nada para comer, o pão que eu guardo ou acumulo é um pão injusto. Então, nas palavras de Jesus, quando pedirmos pão a Deus, o Pai, para o alimento do nosso corpo, para o alimento da nossa casa, para termos o alimento necessário na nossa despensa, nós devemos sempre pensar naqueles que nada têm. E não é justo, então, nós termos comida na nossa mesa, no nosso prato, enquanto alguém não tem o que comer. Se nós temos o pão e perto de nós há alguém que não tem o pão, e nós comemos, nos alimentamos sem pensar nele, sem se preocupar neste que não tem o que comer, este pão sobre a nossa mesa é um pão injusto, porque ele precisa ser compartilhado. Terceira questão que eu quero destacar é que ao pedirmos o pão para o nosso sustento, pedimos em especial para aquele dia, confiando então que o Senhor nos dará no dia seguinte o pão necessário para também nos alimentarmos. Ele nos concederá, não tenhamos dúvida disso, já que Ele nos concede hoje para esse dia, Ele também nos concederá no dia de amanhã quando nós o pedirmos. Por isso Jesus diz que não devemos nos preocupar dizendo: que vamos comer? Não devemos nos preocupar de forma demasiada com o dia de amanhã, como se Deus não fosse suprir as nossas necessidades. Então pedimos para esse dia, mas sabendo que amanhã o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Isso é importante porque nos leva a entender
que nós não devemos acumular, como se amanhã não tivéssemos a provisão dada pelo Senhor. Devemos ter o alimento de hoje, pedir para hoje, repartindo com aqueles que não têm, confiados de que o Senhor amanhã também nos dará o essencial para a nossa vida e para o nosso sustento. A questão 4 que eu quero destacar é que Jesus diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Considerando então que Jesus entende o homem de forma integral, Jesus não compreende o homem apenas de forma física, mas também de forma espiritual, entendendo que o homem tem o corpo dele que precisa ser alimentado, mas também tem a parte imaterial, tem a sua alma, tem seu ser interior que precisa ser alimentado. É evidente que Jesus não está pensando apenas no pão material, mas também no pão celestial. E o pão celestial que nós precisamos para alimentar a nossa vida e que nos dá, além de vida física, a vida verdadeira, que é a vida eterna, é o próprio Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então nós devemos pedir a Deus o pão diário para alimento do nosso corpo, repartindo com aquele que não tem o que comer, nos preocupando com essas pessoas e compartilhando o que a gente tem, o que a gente tem recebido do Senhor, mas também pedir, acima de tudo, o pão para o nosso homem interior, para o nosso espírito. Não é? E o pão que alimenta o nosso coração, a nossa alma, é Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Que o Senhor possa nos alimentar sempre com a sua graça, com o seu cuidado. Sabemos que nos momentos difíceis o Senhor nos dá sempre o essencial para podermos viver. Mas não podemos nos esquecer de que precisamos também da vida eterna, que vai além da vida física. Por isso devemos nos alimentar fisicamente, mas também nos alimentar espiritualmente do Senhor Jesus. Então façamos sempre essa oração, pedindo ao Senhor que Ele nos conceda o essencial para a nossa vida e tendo sempre um coração agradecido por tudo que o Senhor tem nos dado. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.